Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Eu sou Gustavo Militão e está começando mais um Rádio Esportices, o podcast da torcida para a torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Você pode seguir a gente nas redes sociais. Siga a gente lá no Twitter, @Esportices, no Instagram, Esportices Blogcast, e também no YouTube. Procure lá Esportices Blogcast, se inscreva no nosso canal. E você também pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de streaming. Assine, curta, compartilhe e ouça esta e outras edições do nosso programa. Bem, torcida rubro-negra, tá começando mais o Rádio Esportices número 20, e hoje a gente vai falar da Semana do Esporte no Brasileirão, as derrotas para Flamengo e Botafogo. Vamos também analisar aí a perspectiva do final de turno do Brasileirão para o esporte e a projeção da que campanha podemos terminar aí essa primeira parte do Campeonato Brasileiro. Eu tenho também convidado especial hoje aqui no programa também para comentar sobre esse assunto. Então, sem demora, vai começar a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices. Tabelinha rubro-negra. Pois é, torcedor e torcedora, ligado no Rádio Esportices. Tá começando mais uma tabelinha rubro-negra. Uma tabelinha rubro-negra hoje, infelizmente, para não falar de vitórias, né? Uma semana um pouco difícil aí para o esporte no Campeonato Brasileiro, mas é nas dificuldades que a gente tem que ter calma e tem que analisar o que está de errado. Não é isso, Arthur Lima? Um abraço. Fala, seu Gustavo. Um abraço aí. Vamos lá para mais essa tabelinha. É isso, né? Não dá para... Embora a gente tenha se iludido um pouco aí com aquela quinta colocação, né? Sim. Nosso campeonato vai ser esse, né? Fizemos um programa sobre 2 vitórias recentemente, agora vamos falar sobre 2 derrotas. Mas é isso. Esfriar a cabeça aí e vamos seguir. O Campeonato Brasileiro é assim mesmo. Pois é, torcedor, vamos então falar aí dessa semana rubro-negra de jogos no Campeonato Brasileiro, uma semana carioca, que enfrentamos aí 2 adversários do Rio de Janeiro. E nossa semana de jogos começou na quarta-feira, no dia 7. O Sport foi até o Maracanã enfrentar o atual campeão brasileiro, né, e tido como o melhor elenco aí do futebol das Américas, o Flamengo, embora não com seu time totalmente titular, né, porque alguns jogadores estavam servindo seleções, outros estavam aí se recuperando de Covid, e o Sport perdeu por 3-0, né, gols marcados pelo Pedro, depois o zagueiro Gustavo Henrique e o Pedro de novo fizeram os 3 gols, todos eles no segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, e o Sport saiu de campo derrotado do Maracanã. Uma derrota que, vamos dizer assim, né, Arthur? Em termos de cálculo de campeonato, essa derrota já estava na conta, né? Mas fica uma ponta de frustração, ficou um sentimento ruim na torcida, né? Eu percebi isso nas redes sociais logo depois do jogo. Torcer é uma coisa complexa, né? Para futebol ainda mais, né? A gente meio que contraria um pouco a lógica, né? Se a gente for pensar Sport e Flamengo, atualmente, principalmente, o abismo é muito grande, né? O Flamengo tem uma folha milionária, tem jogadores de muita categoria, jogou em muito alto nível ano passado e está se recuperando este ano. Sim. E a gente tava a gente disputou este ano um quadrangular de rebaixamento de campeonato pernambucano. Então, assim, do ponto de vista racional, era o jogo de mandar a carta para não jogar, né? Como diria Deval Barros,
lá nos tempos dele de rádio jornal. É verdade. Ele sempre fazia essa piada, né? Ah, esse jogo aí tem como mandar uma carta para não jogar. Esse era o jogo da carta, né? Hoje em dia seria um e-mail ou até um WhatsApp. Mas esse seria um jogo que a gente vai com a derrota contada. Mas tudo bem. Em todo caso, quando a gente olhava para a tabela, a gente estava olhando quinto contra quarto. E estava vindo de 3 vitórias. Então, assim, eu, pelo menos, embora do ponto de vista racional jamais admitisse isso, no fundo, sonhava com a vitória. E, obviamente, enfim, a realidade se impõe, né? E o Flamengo ganhou por 3-0 e a sensação foi de que ele ganhou muito naturalmente, né? Meio que sem trotando, né? Sem suar tanto. Sem forçar. E isso assim, o Sport vinha de 3 vitórias, mas não vinha de futebol convincente. É bom sempre pontuar. Claro. E apesar de tudo isso, veja, o Sport era muito inferior ao time do Flamengo. O Sport vinha de um futebol que já não estava tão legal, já não estava funcionando tão bem. Mesmo assim, a gente sai de um 3-0 frustrado, né? A gente sai confrontado com essa realidade. É uma frustração, talvez, de não poder competir, né, Arthur? A gente não consegue competir, não conseguiu competir. E é a terceira derrota que o Sport sofre no campeonato para equipes do G6. A gente só não enfrentou até agora 2 equipes que estão no G6, que é o Internacional, que breve a gente vai falar, próximo adversário do Sport, e o Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa frustração vem muito disso, né? Dessa impotência, eu acho. Arthur, eu queria destacar também, eu acho que pra gente falar, pra gente meio que arrematar essa discussão do jogo, porque realmente do jogo a gente não tem muita coisa para falar da situação do Sport, mas o que me chama a atenção foi o que o Paulo Vinícius Coelho, do Grupo Globo, colocou no blog dele lá no GE. E ele destacou o fato da vitória do Flamengo ter sido construída nas jogadas pelo lado do campo. Porque com isso você abre, obviamente, como o Sport era um time que estava marcando muito bem, o Sport melhorou muito essa parte, né, de compactação com o Jair. Então qual foi a estratégia que o Flamengo encontrou? Abrir o jogo pelas laterais. E foi justamente pelos lados que saíram as jogadas que resultaram nos gols do Flamengo. Foi algo bem pensado, né, pelo time do Flamengo, né? Até pela qualidade dos laterais que tem, né? Foi sim, e também contaram assim com a impotência técnica, né, dos jogadores do Sport. Acho que no primeiro gol do Flamengo, o Maidana flutua na área sem como é que eu posso dizer, sem destino. Uhum. Dá um bote completamente errado e, enfim, deixa a bola solta para Pedro lá finalizar a jogada, né? Foi um jogo assim que a gente vê muito essa limitação individual também, física e individual dos jogadores, né? E quando a gente pega um time como o Flamengo, que é um time de um elenco de muito alto nível, o time reserva inteiro do Flamengo seria titular no Sport hoje, né? Tranquilamente. Então é isso que a gente tem, né? Essa superioridade vai se revelar no plano tático, no plano físico e no plano técnico individual. E o resultado disso é que segue o jejum, né? O Sport segue aí sem vencer no Maracanã. E vamos agora aí para 20 anos, né? Sem vencer no Maracanã. Diante do Flamengo. A última vitória que o Sport conseguiu lá foi em 2000. E por falar em tabus e por falar em jejum, mais um jejum vai se criando, né? Já tivemos o jejum aí do jogo contra o Flamengo e agora parece que um outro adversário começa a criar um jejum ao Sport, que é o Botafogo. O Sport não vence o Botafogo na ilha desde 2014. E havia a esperança de que esse tabu pelo menos terminasse. Infelizmente não foi o que aconteceu. O Sport perdeu, né, sai aí derrotado, né, esse jogo vale pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Derrota por 2-1 para o Botafogo. Gols marcados pelo Honda e o Caio Alexandre para a equipe do Botafogo. E o Thiago Neves descontando para o Sport. Primeiro gol de Thiago Neves com a camisa rubro-negra. Arthur, a expectativa desse jogo
era de que a gente pudesse reencontrar o bom caminho das vitórias, né? Principalmente na ilha, porque com o Jair o Sport ainda não tinha perdido aqui. E como você falou, né? O Sport não tinha vencido ainda ninguém do G6, mas tinha vencido, a exceção do Curitiba, os adversários que estavam mais atrás na tabela. Então, antes de começar a partida, o Botafogo estava na zona do rebaixamento. Isso. Ele abria a zona do rebaixamento. E aí, pô, vamos pegar um adversário que está mais fragilizado. Vinha de uma vitória importante contra o Palmeiras. Muito importante. Mas, pô, é um adversário batível, né? E aí o que a gente fica com uma ressaca gigante, né? Porque a gente perdeu merecidamente do Botafogo. Então, se a gente tem a expectativa de reencontrar o futebol, a gente sai dessa rodada meio que desencontrado, assim, né? Porque além do resultado, que é muito ruim, o desempenho foi muito ruim. O futebol foi muito desencontrado. Né? Então, esse saldo dessa rodada aí foi bem amargo, né? Bom, vamos falar desse jogo, né? Vamos então tocar a bola aí dessa partida. Parece que as coisas já começaram difíceis antes do jogo, né? Porque o Sport teve aí algumas surpresas na escalação. Algumas surpresas não muito agradáveis, né? Já não ia contar com o Sander, que estava com uma inflamação no calcanhar. Já era dúvida para o jogo. E antes da partida aparece 2 desfalques de última hora. O Iago Maidana, né, com uma gastroenterite, além do Mugni, que vinha sendo um dos jogadores aí do Sport, que vinha se destacando nas últimas rodadas, um jogador que cresceu muito no futebol do Jair Ventura. E o Mugni também não aparece na escalação, com problemas na questão do secar, né, muito desgaste muscular. Jogador que, segundo o técnico Jair Ventura, não consegue se poupar durante as partidas, se entrega muito na parte física, e uma hora a conta chega, né? O Mugni já estava aí à beira de estourar, e foi o que aconteceu. O departamento médico do Sport não recomendou sua escalação. Então o Sport entra com 2 mudanças, entra com Chico no lugar de Maidana, e entra com Bárcia no lugar de Mugni. E as alterações acabam não surtindo muito efeito, porque o primeiro tempo foi completamente dominado pelo Botafogo, né? O Botafogo dominou a partida taticamente, tecnicamente também, construindo muitas jogadas pelo lado esquerdo, né, de campo, né, pelo seu lado esquerdo, muito efetivo, né, por ali. Não só pelo lado, né, nas costas do Luciano Juba, como também do Patrick, né, que mais uma vez deixou muito a desejar no quesito de marcação. E o Honda, né, fazendo uma bela partida no primeiro tempo, né, meio que coordenando as jogadas ali do Botafogo. E é justamente pelo Honda que nasce o gol do Botafogo, o primeiro gol do jogo. Daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente desse lance, né, uma falha aí do Luan Poli. E depois o Botafogo amplia ainda no primeiro tempo, numa jogada, ao meu ver, muito bem construída pelo Botafogo. Uma jogada que o Arthur estava falando aqui aqui no nosso off, aqui antes da gravação. Uma jogada de futebol, né, Arthur? Por que você usou esse termo, uma jogada de futebol? Nesse lance, a gente vê uma jogada muito bonita, né? Uma ultrapassagem do Caio Alexandre, que recebe o toque mais na frente. Então, assim, a gente vê um futebol que foi tudo aquilo que sobrou ao Botafogo e faltou ao Sport. Faltou não, vem faltando alguns jogos. Principalmente a movimentação de quem está sem a bola. Por muitas vezes, nas poucas vezes em que o Sport teve a bola no primeiro tempo, a gente via a bola espetada na ponta, ou com os laterais, ou com Bárcia, ou com Marquinhos. Isso. E ninguém se aproximando, ninguém dando opção, sabe? Então, pô, o que o Caio Alexandre faz é tudo aquilo que o jogador que está sem a bola tem que fazer. Ele tem que dar a opção da jogada. Com certeza. Tem que movimentar, né? Então ele faz aquela jogada ali de alta intensidade, ele passa em alta velocidade. O Adrielson erra a posição, ele dá a condição de impedimento, só ele deu. E aí o cara vai lá e fuzila, assim, sem piedade, o nosso intrépido Luan Poli, né? Então, assim, a sensação que eu fiquei foi essa, assim, né? Eu disse, pô, o Botafogo marcou alto nesse primeiro tempo, complicou demais a vida do Sport aí pra sair, conseguiu se defender lá atrás,
Teve superioridade no meio de campo, superioridade tática, e era um time que estava morto, né? E aí a gente viu isso acontecer. A gente não conseguiu executar isso que é que eu considero pelo menos um bom futebol, né? E aí, enfim, o Botafogo construiu um 2-0 merecidíssimo. Merece, com certeza. Por méritos próprios, por inoperância do Sport. E aí vem o segundo tempo, né? Então, segundo tempo, o professor Jair Ventura pode mudar as coisas aí, a gente pode, enfim, melhorar, só não tem como piorar. E aí, a primeira surpresa, ele volta pro segundo tempo sem nenhuma alteração, ou seja, gostou do que viu, né? Que é bastante frustrante para quem tá na partida. E se o estádio tá lotado, ele já causa um mal-estar. Não tenha dúvida nenhuma. Todo mundo vai ver assim, como assim não altera nada? E aí, no decorrer do jogo, que a gente vê o Sport tão ruim quanto no primeiro tempo, mas diferente. Engraçado, né? O jogou mal de maneiras diferentes. No primeiro tempo, por absoluta incapacidade técnica, ele teve um pontinho de luz e de sanidade, que foi o Thiago Neves. Mais nada. No segundo tempo, o Sport, enfim, desenvolve seu jogo, fazendo exatamente aquilo que o time de Daniel Paulista fazia, que era ter a bola de forma absolutamente inoperante. A gente até vai discutir isso mais a fundo, mais pra frente. Mas, enfim, esse segundo tempo aí foi basicamente isso, né, Gustavo? Ou você vê de forma diferente? Não, o segundo tempo começa como você bem disse, né, com a perspectiva de que a atitude mudasse, né? Que o Sport tivesse uma outra postura dentro de campo. Porque no primeiro tempo o Sport literalmente olhou o Botafogo jogar. E por isso que você disse que o Botafogo fez uma vitória justíssima e merecidíssima no primeiro tempo. E no segundo tempo parece que as coisas iam começar a clarear depois da expulsão do Rafael Foster, né? Ele já tinha cartão amarelo e aí ele faz uma falta que ele vai um lance sem bola, que ele pisa, né, no pé do Bárcia e é expulso, merecidamente expulso, por sinal. E aí havia a expectativa de que agora vai, né? Agora o Sport vai encontrar o caminho do gol, porque agora a possibilidade, o Sport vai conseguir pressionar mais o Botafogo. E até passou essa impressão quando o Thiago Neves marca o seu primeiro gol com a camisa do Sport, né? Num lance, num bonito cruzamento do Juba, na esquerda, cruza na medida, e aí o Thiago Neves, numa bela movimentação, testa de cabeça e diminui aos 11 minutos do segundo tempo. Eu, assistindo o jogo, eu imaginei, agora o Sport vai buscar empate, agora não tem jeito, vai buscar o empate e vai para cima do Botafogo. Mas não foi bem o que aconteceu. O Sport não conseguiu manter uma pressão que assustasse o Botafogo. Tanto é que os números do site SofaScore, eles não deixam mentir sobre isso que eu estou falando agora. Porque o Sport finaliza no segundo tempo 5 bolas. Uma apenas em direção ao gol. Que foi o gol de Thiago Neves. Né? Ou seja, Diego Cavalieri, depois do gol, vira um mero espectador da partida. E aí cria-se toda essa frustração. Né? O Sport não consegue exercer uma pressão que assuste o Botafogo. E o Botafogo se segura, né? Mesmo com um a menos, consegue se segura bem. E o jogo caminha aí para o seu desfecho. Ainda teve depois um lance que eu até queria mais à frente discutir com o Arthur, de um pênalti, né, que foi pedido pelo Sport, né, um lance que o árbitro vai no VAR, checa, mas mantém a marcação dele, né, claramente chamando a responsabilidade para si e dizendo que não foi pênalti. Mas, Arthur, eu vou te perguntar, por que você acha que essa pressão depois do gol ela não aconteceu? Qual é o teu diagnóstico para isso? A primeira parte eu já falei, né, no primeiro tempo, é que faltou o jogo de quem está sem a bola. A gente não pode esperar que quem está com a bola, muitas vezes sem a velocidade necessária, consiga se desvencilhar de marcação e achar o passe. Se quem está sem a bola está parado. Então, assim, essa aproximação, essa opção faltou. Eu não sei se é por uma questão física, pode ser. Mugni aí é um indício, né? Uhum. Sempre é alto, enfim. O Sport tem isso de forma muito constante ao longo da história.
E é incrível que a gente ainda não parou para se debruçar sobre isso. Mas, enfim, tá dado aí essa questão. E também pelo nível técnico terrível, né? Terrível. Foi impressionante, assim, como o time do Sport inteiro esteve muito abaixo da crítica do ponto de vista técnico. Concordo com você. O que me reforça, assim, se não é a parte física pesando novamente, sabe? Tem que ver aí como é que tá essa carga de treino, se não é hora de poupar jogador, sabe? Mas, enfim, foi tudo muito abaixo. Eu queria até destacar um lance da partida aqui, o lance da partida para a gente explicar ou para a gente tentar passar a nossa percepção dessa partida, né? Acho que um lance que referenda isso que a gente está dizendo, pelo menos que na minha memória, um recorte que eu posso fazer, é um lance de Rogério, eu acho que ali entre os 20 e os 30 do segundo tempo. Eu não me recordo exatamente qual foi o momento, mas foi no segundo tempo. Ele ganha uma dividida de uma forma muito atrapalhada ali no meio e tenta chutar uma bola pro gol, assim, um chute patético, sabe? Um chute lamentável mesmo, assim, ele devia pedir desculpas a quem estava assistindo o jogo por aquilo. Completamente desequilibrado, sem apoio suficiente, pega na bola de qualquer jeito, sabe? Parece um cara que tá se livrando do trabalho. Eu fico imaginando isso com a ilha com 15, 20 mil pessoas. Qual pois seria a reação? E assim, isso assim foi algo que a gente está muito acostumado a ver da parte de Rogério, né? Felizmente ele é banco, ele não vai brindar a gente o jogo todo com esse tipo de lance. Mas assim, guardadas as proporções, o time inteiro se ouve assim, sabe? Ricardinho errando muito passe, Marcão errando muito passe, muito posicionamento também. Foi generalizado, né? Eu não sei se você tem algum outro lance dessa natureza aí, ou enfim, ou algum outro lance que por algum outro motivo você queira destacar aí, Gustavo. Que lance você destaca aí pra gente analisar a partida como um todo? Que lance narra a partida? Um lance, das pouquíssimas chances de gol que nós tivemos, eu queria destacar uma bola que foi com o Marquinhos, aos 35 minutos do primeiro tempo, que ele, ao invés de... não é um lance que ele, por exemplo, dá aqueles 2 dribles, né? Até uma jogada até bonita, individual que ele faz. Mas é um lance que ele pega a bola soltinho, né, na linha de fundo, e ele tinha a possibilidade de bater pro gol. Eu até estava assistindo o jogo, eu disse, bate pro gol, Marquinhos, dá pra bater. Aí ele, em vez de bater, ele cruza rasteiro pra área. Mas não tinha ninguém. Passou por todo mundo, passou pelo goleiro, e o rapaz do Botafogo afastou a bola de calcanhar. E aí, era uma chance que poderia ter sido convertida em gol, das pouquíssimas que tivemos na partida. Porque, volto a destacar novamente, o SofaScore, né? O Sport teve, ao todo, 17 finalizações. Sabe quantas foram ao gol, torcedor e torcedora? 3. Fica bem complicado, né? Fica bem complicado você ter 17 finalizações e apenas 3 do gol. É você tornar o goleiro, o visitante, mero espectador da partida. Mas antes da gente fazer os destaques individuais do jogo, vamos voltar ao lance do pênalti reclamado pelo Sport, né, que o árbitro foi ao VAR e não deu. Arthur, como é que você viu a atuação do árbitro nesse lance? Foi pênalti pra você? Errou. É pênalti, não tem o que discutir. Concordo. O VAR chama, ou seja, o VAR discorda da marcação de campo. Eu tenho certeza que o VAR queria dar o pênalti. Tenho certeza. Não, para o VAR foi pênalti, porque segundo o protocolo, se ele chama é porque ele desconfia, né, se não fosse, ele sequer teria chamado, né? Mas ele chama o árbitro revê o lance, e aí o árbitro volta para campo assinalando que teria sido escanteio. O árbitro mente. Ele mente ao assinalar que não foi pênalti. Ele não deu porque ele não faz quis. um movimento que o jogador não fez para justificar. Ele cruza os braços na altura do peitoral dele para dizer, olha, ele estava com o braço colado, mas ele não estava com o braço colado. Não tava. E o lance, o vídeo do VAR mostra que ele não estava com o braço colado. Então o árbitro mente ao dizer que o jogador teria feito aquele movimento que ele não fez. Pênalti, claro, a arbitragem errou de forma clamorosa, assim. Agora, queria saber se os botafoguenses famosos aí, né, Marcelo Adnet, o Felipe Neto, que tanto choraram aí as pitangas nas redes sociais sobre
supostos erros do VAR contra o Botafogo, o que é que eles vão falar desse lance agora, né? Seria bom, né? Seria bom a gente saber aí a opinião deles, né? Porque não é possível, né? Estavam dizendo que a gente estava com muito pênalti a favor, mas todos eles aconteceram. E agora a gente está com uma contagem negativa, né, a nosso favor. Em nosso desfavor, né? Um pênalti que aconteceu, que o VAR assinala e o juiz não marca. E repito, não deu porque não quis. Não deu porque não quis. Chamou a responsabilidade e não deu porque não quis. Mas enfim. Mas vamos falar dos destaques individuais da partida. Destaque positivo. Teve? Será que teve, torcedor? A gente conseguiu encontrar um. E eu não consegui encontrar outro e eu vou acompanhar o relator Arthur Lima nessa votação. Apresente o destaque. O único jogador que se salvou na partida, Arthur. É o Thiago Neves, né? O autor do gol aí foi um jogador de lucidez em campo. Eu tenho uma opinião muito controversa sobre Thiago Neves, mas não é sobre Thiago Neves, na verdade, é sobre o uso dele no time. Isso. Mas tecnicamente, é como eu tenho dito, não tenho o que discutir. Muito acima. Então ele teve bons lampejos no primeiro tempo, finalizou uma em cima de Diego Cavalieri. Me pareceu um pouco até ansioso, sabe? Na hora ali. Eu espero que, ao fazer o primeiro gol pelo Sport, ele tire um pouco essa carga de ansiedade. Ele possa desempenhar um pouco melhor, um pouco mais relaxado dentro de campo. Mas assim, conseguiu ter bons passos, conseguiu se apresentar bem. O resto do time não ajudou. Mas ele talvez tenha sido o que dá para salvar aí. Também não foi brilhante, é bom dizer. Não foi um jogador que teve uma atuação que se diga, nossa senhora, que jogador. Mas foi o destaque que dá para fazer assim, que foi positivo. Não foi tecnicamente tão mal. E destaques negativos, aí a gente tem um monte. Aí a gente tem um leque de jogadores. Mas conseguimos destacar 2 jogadores. Para destacar individualmente como os piores em campo, dignos do troféu abacaxi. Eu vou começar falando o meu destaque, Arthur. Eu vou começar falando de Bárcia. Eu confesso a você que em janeiro, quando o Sport anunciou a contratação dele, eu fiquei muito contente com a contratação. Eu disse, o Sport está trazendo um jogador de nível de Série A. Porque até então não tinha chegado nenhum. Bárcia foi a primeira contratação, vamos dizer assim, de peso que o Sport tinha feito na temporada. Naquele momento foi até surpreendente. Surpreendente, exatamente. O Sport conseguiu tirar um jogador que estava sendo falado em clubes até de maior poder financeiro. Estava sendo falado em clubes de maior peso financeiro. Mas eu confesso a você que hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, nesse mês de outubro, né, em pleno feriado do Dia das Crianças, eu estou arrependido do que eu falei. Eu estou profundamente decepcionado com o Leandro Bárcia. É incrível como ele entra nos jogos, seja titular como reserva, e não muda nada, exceto aquele jogo com o Goiás, que foi de fato uma boa partida dele. Mas depois disso, quando eu esperava que ele ia ter uma sequência, nada. Eu não sei se aquela história da transferência dele, de sair pro Goiás e depois não saiu, mexeu com a cabeça dele, se ele tá mesmo chateado de não ter ido. Mas olha, o saldo devedor dele tá muito alto. E hoje, então, nem se fala. Não fez absolutamente nada hoje, cara. Nada. Eu achei que... Eu vou dar um pitaquinho ainda sobre o Bárcia. Eu tô achando ele muito desinteressado, sabe? É isso. Ele não tá nem aí, sabe? Ele não quer. É como se ele não quisesse crescer, não quisesse evoluir com o time. Veja Mugni, né? Que era um jogador que tava aí à beira da dispensa. E hoje ele tá sentindo falta de Mugni no campo. Falta esse brilho, né? Essa vontade aí do jogador, né? Sangue no olho, né? Mas enfim, é isso, né? O cara às vezes não acerta mesmo no clube. Eu acho que ele tem que ser menos usado, na verdade. Também acho. Não tem como esperar muito dele, não. Agora eu também queria dar um destaque negativo, Gustavo. Fica à vontade. É um destaque assim, que não é uma novidade, né? Eu acho que ele deve ser... O meu destaque negativo deve ser um ser humano maravilhoso. Falo sinceramente, assim, ele me parece uma pessoa de muito caráter, uma pessoa que é querida por todo mundo ali no grupo, um cara profissional dedicado, um homem de Jesus, né? Ele fala muito em Jesus. Já sei de quem você está falando, mas vamos lá. Eu sou um cara que treina muito forte, mas que em campo não tem uma condição de ser atleta profissional de Série A, sabe? Hernani Brocador, mais uma vez, faz uma partida abaixo da crítica. Ele devia talvez tentar, sei lá, a carreira
na odontologia, na física, em qualquer outra coisa. Mas no futebol de Série A não dá. Eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais estômago para o que o Hernando jogador tá fazendo. Assim. Ele não dá segmento em jogada, ele não consegue dominar uma bola. Ele briga muito, massa. No caso do Porto, tem muito lutador também, pô. Uma galera que rala bastante. Mas em campo, ele não dialoga no mesmo nível, pô. Eu imagino o Thiago Neves, assim, que já fez tabela recentemente com o Diego Souza no Grêmio, que no Cruzeiro jogou com vários outros grandes jogadores, no Fluminense jogava com o Austin, Coração do Leão, com o Fred. Senhor atacante. O cara agora tem que tabelar com o Hernani, velho. Assim, é incrível. Na partida eu observei, assim, primeiro, uma cabeçada que ele dá no segundo tempo. A cabeçada que ele dá quase que no pé dele. É uma execução ridícula. Né? Foi. Acho que ele nem cabeceou aquela bola, Arthur. Ele nem cabeceou aquela bola, eu acho. Teve outra bola assim que ele vai dominar, assim, e Hernando Brocador dominando é um espetáculo ridículo, de circo, sabe? É um show de horrores. Ele parece que tá com aquele sapato de palhaço, sabe? Aquele grandão assim. Sim. A bola bate e ela pode tomar qualquer direção. Então, assim, me irrita. Eu já tô, assim, sem paciência para ver esse cara no campo. Porque não é possível que um jogador desse continue jogando no esporte. Alguém na direção tem que dizer, bicho, ó, por melhor que esse cara seja, por mais caráter, honradez que ele tenha, ele tá atrapalhando. É melhor jogar. O Sport tem jogado sempre com 10. Tem, exatamente. Com 10. Quando o Botafogo teve Rafael Foster expulso, a gente passou a ter igualdade técnica. Porque numérica é apenas retórico, né? Então, assim, eu tô sem paciência pra Hernani, assim, nada contra a pessoa dele. Essa crítica é absolutamente do ponto de vista do futebol. Mas não dá mais, não dá. Assim, e não é possível que Jair Ventura não esteja vendo esse futebol dele. Né? E assim, essa voluntariedade dele de querer participar o tempo todo, me parece que advém de uma perspectiva que ele tem sobre ele mesmo, assim, muito acima do que ele é. Alguém precisa dizer, bicho, você é ruim, toca menos na bola. Dentro da área você fez muito gol na carreira. É incrível isso, né? Parece que ele colocou na cabeça o chip da temporada de 2013. E não sai mais. Pois é, e mesmo na temporada de 2013 ele era muito criticado. Justamente pela incapacidade técnica de contribuir com o jogo. Fazer o gol é o momento máximo da partida. Ok, tá ali dentro da área, conseguir finalizar, se posicionar bem. E ele tem esse mérito. Ele se posiciona bem, tanto é que ele recebe muita bola. Mas ele perde muito gol. Para cada gol que ele faz, ele perdeu 4, 5. E a Série A não perdoa. Perdeu o gol, velho, vai tomar. Não tem conversa. Veja a finalização. Você acha que Hernani, caindo no pé bom dele, você acha que ele teria feito aquela finalização que o Honda fez? De jeito nenhum. Jamais ele faria. Então, assim, os adversários vão ter jogadores de qualidade, a gente vai ter Hernani. É como eu digo, assim, nada contra Hernani. Que ele seja muito feliz, que ele tenha vida longa, próspera, que ele tenha muito sucesso na vida dele. Agora, em campo, pelo esporte, eu não aguento mais Hernani. Eu não aguento mais ele estragando jogada, eu não aguento mais ele perdendo gol. Série A é coisa séria. Eu divido com você toda a sua frustração. Hernani realmente é irritante ver Hernani jogar hoje em dia. Mas... Agora sim, acho que a gente tem que ampliar, assim, Hernani é pelo conjunto da obra. Ele chegou no esporte já em 2015. E sempre foi isso aí. A nossa sorte é que a gente tinha André na primeira passagem dele. Foi 2015, foi 2015. Foi 2015, isso mesmo. A gente tinha André e aí ele não pôde jogar tanto. Aí depois ele volta, ele fez uma série B até interessante ano passado. Sim. Mas hoje a atuação dos jogadores foi muito aquém. A gente, tipo, eu falei de Hernani aqui, você falou de Barça, mas bicho, a exceção de Thiago Neves aí, quem foi bem hoje, né? E ainda teve um lance também, né, Arthur, que eu acho que cabe a gente também comentar aqui, que foi o lance do primeiro gol do Botafogo, né? Aquela saída estranha de Luan Poli, né, saindo jogando com uma reposição rasteira, né? E chutando a bola exatamente nos pés do melhor jogador do Botafogo, em termos técnicos, né? E com o recurso, todo esse recurso que tem de chutar de longe, que é o Honda, né? Que é um jogador que se notabilizou no futebol mundial por chutar muito bem de longa distância, né? E aí o que é que acontece? A bola cai exatamente no pé dele.
E aí o Honda dá um chute, né? Só dá um tapa, né? Aquela chamada a chapada, né? Como falam, a chapada do Nenê. Só que a chapada do Honda é muito melhor, né? É uma chapada de Copa do Mundo, né? Pois Então, é, e era um lance que não, a gente pode dizer tudo, menos que a gente tá surpreso, né? Porque o que Luan Poli repõe mal a bola é um absurdo. é verdade. Tem razão. Ele é o melhor goleiro do elenco. Maílson falhou o que falhou. O Carlos Eduardo Não tem chance? não treina forte, não tem chance por isso. Mas é bom dizer, Luan Poli não é jogador para ter carreira longa no esporte, porque ele não é um goleiro completo. Ele é um goleiro de defesas difíceis, que salta muito bem, consegue valorizar bem as defesas que faz, mas ele falha, ele tem errinhos muito constantes, que às vezes não dão em nada, mas às vezes culminam numa derrota, como foi hoje, né? Enfim, é outro jogador que a gente pode dizer assim que não dá, sabe? Não dá. Hoje a falha dele ficou clara para quem quisesse ver. Mas assim, também foi mal os dois laterais, o Patrick foi muito mal hoje. Claramente cansado, né? Não sei se você percebeu isso. Né? Patrick está jogando 15. É o 15º jogo de Patrick na Série A. Já tá com a língua de fora. Tá com a língua de fora. Pois é, aos 30 e muitos anos já é difícil, né? Manter. Tem que. E não tem reserva pra ele, né? Vamos deixar bem claro isso, né? Enfim, tá difícil. O Juba, enfim, da base, enfim, verde ainda, bem pra caramba na assistência que deu pro gol, mas também foi mal. Enfim, ele pode destacar um caminhão de jogadores aí que foi mal, né? Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Então, já que a gente tá falando de destaques, né? Vamos ver o que é que o Jair Ventura achou desse jogo, né? Qual foi na visão dele, como foi na visão dele. A derrota do Sport para o Botafogo por 2-1. Selecionou um trecho aí da coletiva de Jair Ventura logo após o jogo na Ilha do Retiro. Vamos ouvir. Jair, boa noite. Vinícius Calado da CBN Recife. Jair, em algumas oportunidades o Sport esteve à frente do placar, como foi o caso do Botafogo hoje, foi pressionado e você também avaliou como normal a equipe que estava atrás do placar pressionar o Sport. A quem você atribui o Sport não conseguir esse ímpeto, esse desempenho, esse incômodo com a defesa adversária, mesmo tendo um a mais em campo e atrás do placar? Obrigado. Não, os números não mostram isso, né? A gente teve quase o dobro de posse do nosso adversário e criamos 20 finalizações, segundo o site que a gente acompanha. Então, não bate nisso, né? Criamos sim, nós não fomos eficazes em fazer as oportunidades, mas tivemos acho que 67% de posse e 20 finalizações. Eu discordo um pouquinho da gente não ter criado, concordo que a gente não foi eficaz em botar a bola para dentro, mas a equipe do Sport criou sim. Aí, as palavras de Jair Ventura logo após a derrota do Sport para o Botafogo. Eu confesso que eu me incomodei um pouco com essa declaração de Jair Ventura, Arthur. Ele usando esse termo de eficácia. Mas será que a gente colocar o termo eficácia apenas pelo fato de fazer o gol ou não fazer, a gente não está sendo um pouco rasteiro, não? Eu acho que ele deu uma valorizada aí, né? Ele tem essa linha, né? Ele defende muito o trabalho dele, né? nas coletivas, né? E eu concordo com você. Eu acho que para se falar em eficácia, seria necessário que o Sport tivesse tudo aquilo que a gente já falou hoje aqui, né? Um jogo coletivo, um jogo solidário. E assim, que chances foram essas? Você analisou no SofaScore as chances do Sport, já falou aqui hoje, né? O Sport teve 17. Foram 17? 17 finalizações e 3 ao gol. Sinceramente, qual foi a defesa que o Diego Cavalieri salvou? Nenhuma. Eu não sei, assim, do professor Jair Ventura. Ele deu um número estranho, né? Falou em 20 finalizações a gol. O Sport hoje se pareceu muito com o time de Daniel Paulista. Agora, é curioso, porque o Jair Ventura também querer defender o futebol do Sport jogado hoje não é compatível com a defesa que ele fez do futebol jogado contra o Fluminense, por exemplo. Exatamente. O Sport jogou hoje o inverso do que foi aquela partida. Naquela partida do Sport foi massacrado, amassado e saiu com o resultado. Então, naquela partida o discurso dele era: não, foi tudo bem, a gente controlou a partida, se nos defendemos e tarará. E hoje o Sport joga exatamente o contrário do que foi aquela partida. Ou seja, a posse de bola estéril. E aí ele sai dizendo que foi tudo bem, que o Sport faltou eficácia. Olha, eu discordo da visão. Acho que ele até justificou na coletiva também as substituições que ele teve que fazer antes da partida.
Mas essa análise aí da partida, professor Jair Ventura, a primeira vez que eu discordo muito frontalmente do senhor. Acho que tem que rever aí essas coisas aí. Eu também achei que ele mandou mal. Eu também achei que ele mandou mal nas substituições também, Arthur. Não gostei das substituições. Eu acho que a única alteração que ainda conseguiu surtir um efeitozinho, pouco mais surtiu, acho que foi a entrada de Bruninho, que ainda deu ali se movimentou e tal, mas também nada demais. Demorou demais para botar o Jonathan Gomes também. Não sei se você também concorda com isso. Sim, sim. E também colocou em campo o Maxwell. Ô Arthur, sinceramente, você lembra de alguma jogada que Maxwell construiu no Campeonato Brasileiro? Eu confesso que eu tomei um susto quando eu vi o Maxwell, porque eu não me lembrava dele no esporte. Ele até foi acionado algumas outras vezes aí. Foi. Mas eu não sei o que pretendia, não me ficou claro assim em momento nenhum qual era a diretriz que o. Em algum momento você percebeu o que é que Jair queria com essas as substituições, porque eu não entendi. Também não entendi. Assim, foi. Tava meio no modo aleatório, né? Tipo, ali ó, vamos colocar isso aqui. Vamos ver o que é que dá. Né? Mas planificação tática dessas alterações eu não vi. E ainda vou continuar me perguntando: o que é que Maxwell faz no elenco do esporte para ter essas oportunidades? Deve estar treinando muito bem, né? Para ter tanta chance assim, porque deve estar arrebentando os treinos, né? O Sport ainda está dentro do seu campeonato, eu acho que a gente tá frustrado, mas tem caminho para jogar. Agora tem que retomar o caminho que estava, sabe? E esse caminho vai ser meio pesado aí no final nessa próxima sequência. É isso que a gente vai falar aí no segundo bloco. Entrevista. É isso aí, torcedor, é isso aí, torcedora. Fim da 15ª rodada. A gente vai agora, nesse bloco aqui, fazer uma retrospectiva dos últimos jogos aí que o Sport fez, dos últimos 5 jogos principalmente, e a gente vai analisar também os próximos adversários do campeonato, né, até o final do primeiro turno. Aqui no Sportista a gente tem feito essa análise em blocos, né, que eu acho que é mais próximo do desempenho do time, eu acho que é até didático fazer essas análises mais blocadas. E para falar desses próximos jogos, para analisar o desempenho do Sport nos últimos jogos, a gente vai trazer aqui um cara que está mandando muito bem aí nas análises do nosso time, o Thiago Carvalho. Ele é contador, conhecido como comentarista do Agreste, está fazendo o maior sucesso lá junto com o nosso amigo Monte, lá no Monte Sport Show, canal do YouTube aí que está produzindo conteúdo voltado para a torcida do esporte, sempre após as partidas, os caras lá estão fazendo a mesa chibata, eu já participei, o Gustavinho já participou. Isso. Muita gente legal tá chegando junto lá. Se inscrevam no canal do nosso amigo Monte. E vamos receber agora o Thiago aqui para a gente falar um pouquinho do desempenho do esporte nesses últimos jogos e nos próximos jogos. Olá, Thiago, comentarista do Agreste, seja bem-vindo ao Rádio Esportices. Vamos debater aí essa reta final de turno do esporte. Seja bem-vindo, Thiago. Um abraço para você, cara. Fala, galera da Rádio Esportices. Thiago, como é que você avaliou o desempenho do esporte nesses últimos 5 jogos? Aqui no Esportices fizemos uma avaliação e tínhamos projetados entre 10 e 12 pontos nessa última sequência aí do esporte da 11ª, 15ª rodada. Para a gente não esquecer, a gente enfrentou Fluminense, Corinthians, Bahia, Flamengo e Botafogo. E o Sport fez 9 pontos. Era dentro da sua expectativa também? Como é que você avalia isso? Eu achei, dentro da proposta que o Sport tem e pode fazer dentro do campeonato, achei bem satisfatória a pontuação. Inclusive, essa pontuação chegou até, dado momento, a iludir aí a torcida, ou pelo menos alguns torcedores, na briga por Libertadores, Sul-Americana, algo que eu não comungo, algo que eu vejo que de fato a gente tem que aproveitar essa maré agora e fazer o máximo de pontuação possível, porque a gente sabe que, principalmente no segundo turno, as equipes se reforçam, as equipes fazem os ajustes finais e aí o campeonato fica muito mais complicado.
Mas a nível de pontuação eu achei bem satisfatório. Eu acredito que até superou as minhas expectativas pelo nível de adversário que a gente enfrentou. Obviamente que fica um sentimento mais chato aí nesse último jogo contra o Botafogo, no qual o Sport foi amplamente dominado no primeiro tempo. E isso acabou frustrando porque era um adversário direto, né, do nosso campeonato. E isso aí acabou complicando porque era um jogo de 6 pontos, mas enfim, juntar os cacos, obviamente ver onde errou e obviamente começar a melhorar esse aspecto e ver o que é que o Leão pode fazer aí para permanecer na primeira divisão. Então vamos lá, né? Vamos agora falar do futuro, né? Do que vem por aí, esses próximos 4 jogos aí que vão fechar o turno. Ô Thiago, qual é o jogo desses próximos que a gente vai ter aí que você considera o mais difícil? Lembrando que o Sport enfrenta o Internacional, depois sai para 2 jogos fora, né? Contra o RB Bragantino e o Atlético Mineiro, e volta para enfrentar o Atlético Paranaense. Então qual desses jogos aí, Thiago, você considera que vai ser o mais difícil e aquele que o Sport vai entrar em campo com a obrigação de pontuar? Obviamente que pensando em nível de pontuação, os jogos em casa acaba sendo o que de fato deve ser o diferencial. Apesar que vão ser 2 jogos chatos na ilha, né? Principalmente contra o Internacional, que é um time que está brigando ali pela liderança e vai brigar pelo título. E obviamente que acaba sendo um jogo bem mais duro, bem mais complicado do que, por exemplo, a gente tinha uma visão como seria o jogo contra o Botafogo. Eu acredito que se o Sport conseguir nesses 2 jogos em casa, contra o Atlético Paranaense e contra o Inter, 4 pontos, vai ser muito bom. Haja vista que a gente já tem aí 20 pontos. E depois poderia beliscar um pontozinho ali, ou a vitória ou um empate contra o Bragantino, que também é um jogo de 6 pontos. Contra o Atlético eu não tenho tanta visão positiva não, porque de fato pelos últimos jogos do Atlético é um time que impõe muito e dentro de casa sufoca bastante. E aí a depender das peças que a gente tenha para o jogo, pode ser que isso complica, porque por exemplo a gente não vai ter Maidana na zaga, né? Porque é um jogador que pertence ao Atlético. E a gente já viu a dificuldade que o Sport teve jogando sem Maidana. A zaga acabou batendo cabeça, enfim. Mas, obviamente que eu acredito que nessa sequência aí, se a gente conseguir esses próximos 4 jogos, 5 pontos, eu acho que tá excelente. Olhando para o horizonte do campeonato, né, considerando o histórico de queda na parte física, né, além de também o histórico de sequência de partidas sem vitória, vale a pena poupar a equipe pensando na continuidade do campeonato? Essa questão física, por conta das viagens, deslocamento, sempre é histórico dentro do esporte, né? A gente sempre acaba sofrendo com esse tipo de situação. Haja visto a nossa localização dentro do cenário nacional, e a gente acaba viajando muito. A vantagem do esporte é que o esporte só está jogando um campeonato, né? Que é só o Campeonato Brasileiro. Então não vai ter questão de jogos de Sul-Americana, nem de Libertadores, nem de Copa do Brasil. Que isso acaba sendo um viés importante que vai começar a um dado momento do campeonato que vai ter uma semana de folga entre um jogo e outro. E aí automaticamente isso acaba sendo bem interessante. E em contrapartida o Sport tem um elenco relativamente grande, mas sem tantas qualidades. Isso aí acaba deixando a gente em uma complicação maior na hora de rodar, né? A gente, por exemplo, vê hoje Patrick jogando todos os jogos do campeonato e já perdendo aquela potência, aquela força que ele tinha ali pelo lado direito, justamente porque não tem descanso, né? E a gente tem para reposição Elias, que é o menino da base, e Raul Prata, que está voltando de lesão. Tem Everton, que é um garoto também das divisões de base que está jogando pelo Sub-20. Enfim, a gente só está tocando em um ponto, mas um ponto bem específico que Patrick vinha sendo um dos destaques do campeonato pelo lado do Sport ali naquela ala direita. Isso sem tocar, por exemplo, na nossa dificuldade na lateral esquerda, sem contar também na dificuldade lá na frente. Enfim, a gente precisa ainda ir para o mercado, contratar algumas peças para poder dar mais qualidade ao professor Jair Ventura
E isso, de fato, vai acabar sendo um grande diferencial para o Campeonato do Esporte, sabe? Se a gente conseguir trazer algumas peças aí para que, de fato, ele consiga descansar em algum dado momento, nem que seja meio tempo, isso vai acabar trazendo um certo respiro para o elenco. E em termos de alternativas de elenco, Thiago, a gente já está percebendo que as opções de Jair já estão começando a se exaurir, né? Para ele mudar o rendimento da equipe. A gente já está percebendo isso. O que é que você testaria nesses últimos jogos para tentar mudar a cara da equipe que ainda não se tentou fazer? Qual seria a mudança, seja tática ou seja de peças, que você faria? De fato, o grande trabalho de Jair assim que chegou foi justamente entender as limitações que a gente tinha como elenco e trazer um padrão de jogo, algo que ele conseguiu fazer com muito êxito. A gente conseguiu andar algumas casinhas acerca acerca de pontuação, acerca de desempenho mesmo. O Sport não conseguia ter um desempenho satisfatório para poder disputar, né? A gente era um time muito frágil. Mas eu acredito que o Sport pode optar, por exemplo, jogar no 4-4-2, com 2 volantes, com 2 meias, que pode ser Thiago Neves e Jonathan Gomes, e jogar com 2 jogadores mais soltos na frente, sem um centroavante. Pode jogar a hora com Bárcia e Rogério, pode jogar com Bárcia e Marquinhos. Se o Sport conseguir trazer algum centroavante, pode jogar Bárcia e esse outro centroavante, para não ficar rotulado esse modelo de jogo que tem que ter pontas espetados e etc. E seria uma alternativa bem viável, haja vista que a gente entende que nesse elenco do Sport a gente não pode deixar escanteado um jogador feito o Jonathan Gomes, pelo futebol que já apresentou, não de forma especificamente no Sport, mas que já apresentou jogando pelo CSA no ano passado, na Série A. A gente entende que ele pode ajudar, né? Então, eu acho que o Sport pode, no caso o Jair, né, pode optar por esse estilo de jogo, no 4-4-2, para poder, de fato, tentar ter mais posse de bola e, obviamente, não depender necessariamente de um centroavante ou de pontas para poder formar o seu jogo. Eu optaria por essa questão do 4-4-2. Tiago, a gente agradece demais sua participação aqui no Rádio Esportices. Forte abraço aí para você. Parabéns aí pelo seu comentário, seu desempenho lá no Mesa Chibata, pelo Sport Tudo. Valeu, um abraço. Valeu, Thiago, um abraço. O Thiago também tá com um programa agora de futebol internacional, né? Lá no canal do Monte. Assistam lá, prestigiem. Valeu, Thiago, um abração para você pelo Sport Tudo. Queria agradecer demais a participação aí no programa da Rádio Esportices. Quando precisar da gente aqui, pode entrar em contato, que será sempre uma satisfação falar sobre o esporte, que é o que a gente ama, né? Muito obrigado aí, um abraço. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Bom torcedor, bom torcedora, é isso, né? O que a gente tem feito aqui? A gente tem fatiado a tabela do Sport e feito essa análise nos recortes próximos, né? Eu pessoalmente entendo que isso é um método mais adequado, porque a gente pode ver o quanto o Sport oscila ao longo do campeonato, né? Então, exatamente. Projetar um turno inteiro é diferente, né? Por exemplo, os 5 primeiros jogos do Sport foi sob o comando de Daniel Paulista. Era outro time, era outra organização tática, enfim. Era outro momento do Sport. Era um momento de salário atrasado, agora o Sport já está com salário em dia, está com Jair Ventura. Enfim, a gente tem feito esses recortes, a gente acredita que é um recorte mais próximo da situação do momento, né? Com certeza. E o Sport hoje no Campeonato Brasileiro, ocupa a nona classificação. O Sport tem 20 pontos, 15 partidas disputadas, venceu 6 partidas, empatou 2 e perdeu 7. Tem 15 gols marcados, tomou 19, o que lhe dá um saldo de menos 4. E tem 44,4% de aproveitamento. Gustavo, você pode resgatar para a gente aí o que a gente andou falando aí dos últimos 5 jogos, né? O que você tem aí para trazer para a gente? Isso, no Rádio Esportices 17, né?
nós fizemos uma previsão dessa parte blocada, né? Dos jogos que tivemos aí contra Fluminense, Corinthians, Bahia, Flamengo e Botafogo. A previsão que foi feita aqui por mim e por Arthur, inicialmente era de que o Sport faria 10 pontos. Depois, no outro programa, a gente acabou dando a gente fez um recall dessa meta. O Arthur manteve os 10 pontos e eu acabei, vamos dizer, me empolgando um pouquinho e coloquei que a gente podia fazer 12. O Sport acabou fazendo só 9. Então, derrubou a minha meta e derrubou também a do Arthur. Mas eu acho que no fim das contas acaba sendo uma pontuação que também não fica ruim. 9 pontos também há de se comemorar. O Sport conseguiu 3 vitórias seguidas. Meio que tirou o peso aí daquele jogo contra o Flamengo, que já era um jogo que não se contava ponto, né? Era um jogo que qualquer coisa que viesse já era um lucro. E esse jogo do Botafogo, que infelizmente o Sport, pelo menos, a gente contava pelo menos um pontinho, né? Para bater a meta dos 10, acabou não batendo. Arthur, tá dentro do que a gente quer pro nosso campeonato, né? Vamos deixar bem claro isso, torcedor. Houve uma euforia na torcida quando o Sport chegou em 5º lugar, já tinha gente falando em Libertadores, aquela coisa. A gente não pode esquecer, torcedor e torcedora, o nosso campeonato ainda é para não cair. A nossa briga é fazer os tais, entre aspas, 45 pontos, que é aquela pontuação considerada mágica, né, pelos matemáticos, que garante a permanência. Esse ano pode até ser menos. Mas está dentro, eu acho que 20 pontos em 15 em jogos, está dentro, está numa perspectiva muito boa, principalmente olhando o início do campeonato, que a perspectiva era aterrorizante, Arthur. A gente estava numa perspectiva muito para baixo do que o Sport poderia entregar para a gente. Eu concordo. Eu me incluo nisso, eu me empolguei. O Sport, 3 vitórias seguidas. O futebol, embora não indicasse que o campeonato ia ser isso mesmo, mas a gente chegou na 5ª colocação. É verdade. É bom frisar isso, né? É natural, a gente vai traído até pelos sentidos, né? Claro. Pô, vamos buscar algo mais. Mas o campeonato do Sport é escapar do rebaixamento, não tem pra onde. Enquanto não for matematicamente impossível cair, será essa a disputa. Depois é depois. É muito importante. Se a gente ampliar o olhar, a gente vai ver, o Sport está quebrado financeiramente. Tem um gap financeiro gigante da primeira para a segunda divisão. Ficar na primeira divisão é essencial para a sobrevida do clube. E esse é o campeonato que a gente vai disputar. A gente tem, enfim, um elenco muito limitado e Série A, o buraco é mais embaixo. Claro. Valeu muito, os pontos conquistados por Jair valeram muito, mas até o método que a gente tem utilizado aqui proporciona ver como é uma montanha russa esse Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Né? Exatamente. Enquanto a gente já teve entregue, a gente já teve morto nesse campeonato, a gente depois reagiu e ficamos bem demais, e agora a gente está de novo numa descendente, e vai ser isso até o fim do campeonato, e eu acho que é muito importante lidar com isso. Vamos novamente então recordar os jogos, né? O Sport enfrenta o Internacional na Ilha do Retiro, na quarta-feira, depois no próximo domingo sai para Bragança Paulista para enfrentar o RB Bragantino, né? O Red Bull Bragantino. Uma semana depois vai enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão, jogo duríssimo, né? E no outro domingo volta para enfrentar o outro Atlético Paranaense. Esse já não está tão bem assim no campeonato. Então vamos fazer a nossa perspectiva de pontos, Arthur, para essa parte final do campeonato. Eu já vou botar aqui. Eu acho que 4 pontos para esses 12 aí que nós vamos disputar dentro do Campeonato do Esporte já tá bom. Eu vou de 4 pontos. E você? Eu considero que 4 pontos é muito razoável. E eu acho até que a gente pode até fazer uma discussão aqui de ordem estratégica até para o campeonato, para considerar o seguinte: tendo em vista que os nossos jogadores estão estourados, né? Tá o Mugen aí que não jogou hoje porque estava com CK alto. Isso. Enfim, vários jogadores aí estão tecnicamente mal porque estão fisicamente mal. Será que na hora... Às vezes eu fico perguntando assim, será que não falta coragem para a direção dizer assim, Inter, a gente vai abrir mão desse jogo. Atlético Mineiro, a gente vai abrir mão desse jogo. E a gente vai poupar.
sabe? Vamos jogar com o time reserva. Eu tenho tô meio fixado nessa ideia, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa coragem, sabe? De entender Eu acho, Arthur, que nossos limites e poupar jogador nesses jogos. Eu acho, Arthur, que a diretoria não vai fazer isso, sabe por quê? Porque a gente vai ter esse intervalo de uma semana do jogo do RB pro jogo do Galo. E eu acho que eles vão dizer que é o tempo suficiente, vai dar para recuperar todo mundo. Eu acho que, sinceramente, eu não vou fazer isso não. Eles vão... Não vão fazer. Não vão fazer. O que eu tô propondo é justamente isso. Pautar essa discussão, sabe? Entendi. Não, entendi. Compreendi. Será que valeu a pena ter jogado contra o Flamengo, ter estourado o Mugni contra o Flamengo para não usar ele contra o Botafogo hoje? Exato. E tem Patrick também, que já tá à beira de estourar também, né? Vamos olhar pra isso Já também. é um jogador de 30 e muitos anos, né? Enfim. E que não tem reserva na posição dele. Falei isso porque a gente tava fazendo aqui essa perspectiva de pontos. E aí a gente olha para esses 4 jogos que faltam, a gente ainda enfrenta vice-líder e líder. Isso. Pô, esses 2 jogos aí, a gente não conta ponto nesses jogos, considerando nosso elenco. Aí a gente tem o Red Bull, que é o que subiu com a gente ano passado, tá em 19º agora, nesse momento. E o Atlético Paranaense, que foi campeão da Copa do Brasil ano passado, mas tá patinando esse ano. E tá jogando Libertadores também. Isso. Então, assim, descartando os 6, sobrando mais 6, pô, não é demais sonhar com a vitória contra o Red Bull da vida, por exemplo. E contra o Atlético Paranaense, por que não um pontinho? O jogo do Sport, o melhor jogo do Sport, pode proporcionar esses 4 pontos. Se o Sport jogar o que jogou hoje, é 0. A gente projeta considerando que o Sport vai reagir, tecnicamente. Pois é. Eu acho que 4 pontos é o racional. Isso não tem nada a ver com pessimismo, torcedor. Isso aí, vamos deixar claro, né? Tem nada a ver com previsão pessimista, vocês estão pessimistas. Não, é uma previsão realista, olhando para o que o Sport vem mostrando aí, principalmente nesses últimos 3 jogos, e o que vai enfrentar, né? Nós vamos enfrentar simplesmente o líder e o vice-líder do campeonato. Mas vamos lá, Arthur. Essa campanha do Sport, ela tá te lembrando algum campeonato em específico? Eu acho que a gente revisita pouco o que a gente já fez, sabe? E eu acho que é importante trazer essa discussão para aprender com aquilo que a gente já viveu. Uhum. Eu não acho que ele necessariamente parece com o campeonato de 2012. Mas eu acho que 2012 pode trazer lições importantes. Qual a lição importante que eu acho que 2012 traz? É que um turno pode ser muito diferente do outro. Nosso companheiro, nosso amigo Cássio Zirpoli, que tem um blog muito bom de conteúdo voltado para o futebol do Nordeste, fez um levantamento. Já passou aqui pelo Rádio Esportice, já, inclusive. Pois é, ele fez um levantamento aqui das melhores campanhas de primeiro turno de clubes do Nordeste na Série A. Ele fez um levantamento aqui e ranqueou, por exemplo, a melhor campanha de primeiro turno do Campeonato Brasileiro de Série A de um time do Nordeste foi o Vitória em 2008. O Vitória fez 32 pontos. O Sport só alcança 32 pontos e ganha os próximos 4 jogos, o que é pouco verossímil, dado a condição do Sport. Mas em 2012, que era o campeonato que eu falava, o Sport fez 15 pontos no primeiro turno. 15 pontos. Veja, o Sport já tem 5 a mais, faltando 4 jogos. E aí o Sport, nesse ano desse campeonato aí, o Sport terminou ele com mais de 40 pontos. O Sport fez 26 pontos no segundo turno. É um segundo turno completamente diferente do primeiro. O Sport caiu no primeiro turno. Os nossos atuais 20 pontos já nos credenciam a jogar, a escapar do rebaixamento. Né? Uhum. E eu acho que a gente não pode perder de vista esse objetivo e não pode se desesperar. Por quê? A oscilação, ela faz parte. Claro. A gente já viu, nesses recortes que a gente fez, a gente já vê, né? Como foram os primeiros 5 jogos do Sport. Depois, quanto foram os 5 intermediários? Como foram esses 5 últimos? É uma montanha-russa esse campeonato. Então, 2012, por exemplo, traz essa lição. Os turnos podem ser muito diferentes entre si.
E os 20 pontos do Sport agora deixam o Sport numa condição boa de disputar. Não salva o Sport, mas deixa a condição de disputar. Em 2012, a gente teve uma sequência de 7 jogos sem vencer com Mancini. Depois a gente ainda teve Valdemar Lemos. Depois a gente ainda teve Sérgio Guedes, que foi quando o time reagiu. Isso. Era um time que tinha Hugo, que funcionou bastante. Nosso horizonte está em aberto. A gente tem condição de disputar, tem condição de alcançar nosso objetivo. Acho que 2012 traz esse alerta e essa lição. Um bom primeiro turno, um bom turno, pode não significar algo bom, né? Pode significar que a gente não consiga os nossos objetivos. E você tem um outro campeonato aí que pode nos trazer uma lição legal também, né, Gustavo? Já que você puxou essa discussão, né, de que um turno não parece com o outro, e também serve de alerta, é o campeonato de 2018, né? Foi o último campeonato que o Sport disputou na Série A, que foi um campeonato que foi justamente o inverso de 2012, né? É um campeonato que em 2018 a gente faz um primeiro turno bom, até surpreendente pela qualidade do time que a gente tinha naquela época, né? É aquele time conduzido por Claudinei Oliveira, né? Que fecha o primeiro turno daquele campeonato exatamente com 20 pontos, que é exatamente o que o Sport tem agora. O Sport fechou aquela campanha de 2018, a 19ª rodada, com 5 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Marcou 19 gols e levou 30. O Sport tinha um saldo horroroso, tinha um saldo de menos 11 naquele ano. Então, ao invés de 2012, em 2018 a gente caiu para valer realmente no segundo turno. O segundo turno do Sport realmente foi muito ruim e a gente acabou caindo. Então, que sirva esse alerta, né, torcedor, de que a campanha de um turno, os turnos são diferentes. Até porque as equipes mudam, ficam mais fortes, contratam, investem. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quer fazer mais um complemento, Arthur, dessa análise aí? Eu quero dizer só o seguinte: se o Sport ainda perde os próximos 4 jogos, o Sport terá uma campanha intermediária. Ele vai ter a 24ª, coloca a 24ª melhor campanha de nordestino na Série A. Certo. Veja, com 20 pontos no primeiro turno, já terminaram o Náutico em 2007, o próprio Sport em 2018, que foi o que você mencionou, o Bahia em 2011 e o Fortaleza em 2006. Desses clubes, o Náutico permaneceu na Série A, o Sport em 2018 não permaneceu na Série A, o Sport foi rebaixado. O Bahia permaneceu na Série A no ano seguinte, em 2011, e o Fortaleza não permaneceu na Série A em 2006, caiu para a Série B em 2007. Veja, os mesmos 20 pontos significaram desfechos diferentes na metade dos casos. Né? Isso. Enfim, talvez o que seja interessante entender é que, fazendo uma pontuação com mais de 25, do que isso, né, com mais de 20 pontos, apenas o Ceará, em 2011, que chegou a fazer 25 pontos no primeiro turno, foi que disputou a Série B no ano seguinte. Né? Então, são lições. Olhar para esses campeonatos passados nos ajudam a trazer lições. Né? E eu acho que a gente pode aprender muito com o passado. Eu acho que a gente faz pouco isso. Concordo. E acho que a gente tem que fazer isso até para não repetir desfechos ruins. Né? Por exemplo, o que é que você entende que a gente precisa fazer para não ser rebaixado, para não repetir nem o desfecho de 2012, para não repetir o desfecho de 2012 e 2018. Principalmente cuidar dos pontos disputados dentro da Ilha do Retiro, né? Principalmente contra as equipes de confronto direto. Eu acho que ponto fora é aquela coisa, a gente não conta como certo. Então a gente tem que ter uma campanha na Ilha do Retiro cirúrgica, principalmente contra nossos adversários diretos. Então, os jogos que a gente tiver contra aquelas equipes ali que estão, como diria o professor Vanderlei Luxemburgo, na zona da confusão, na zona da confusão, né? Como ele fala, esses jogos dentro de casa a gente não pode desperdiçar de jeito nenhum. Não pode ter uma atuação como hoje a gente teve diante do Botafogo. Não pode. Não é permitido isso. Acho que a gente tem que mapear os jogos que não dá para pontuar e poupar a galera nesses jogos. Por exemplo, o Internacional
No segundo turno a gente joga no Beira-Rio contra eles. Pois é, mas nesse primeiro turno é em casa. Isso. Eu acho que é um jogo. Eu acho que é mais importante a gente analisar o adversário do que o local. Principalmente agora em tempo de pandemia, que é tudo campo neutro, praticamente. Uhum, sim. Então, acho que talvez não vale a pena estourar o jogador num jogo desse, sabe? Tendo que enfrentar o Red Bull fora na próxima. Isso. Red Bull que é um time que ataca muito, inclusive. Eu acho que é entender a limitação, sabe? Não vale a pena se matar para um jogo como esse contra o Inter. Não valeu a pena estourar o time contra o Flamengo, sabe? Tem que entender esse limite. É pensar o campeonato de forma estratégica, né? É pensar o campeonato de forma estratégica. Ganhar é muito bom, mas a gente tem que saber os jogos que a gente pode ganhar. Curtinhas. E as meninas rubro-negras já conhecem seus próximos adversários no Brasileirão A2 de futebol feminino. Segundo tabela detalhada divulgada pela CBF, as leoas encaram pela segunda rodada o Náutico no dia 24 de outubro, às 15 horas, lá nos Aflitos. Depois elas encaram a UBA no dia 1º de novembro, em casa, no local ainda a definir, o Bahia fora de casa e o Alto Esporte da Paraíba em casa. Boa sorte aí para as leoas. Campeonato Brasileiro Sub-20, o Sport perde por 1-0 em casa do Atlético Mineiro. Agora o Leão Sub-20 ocupa a 9ª colocação com 9 pontos, são 3 vitórias e 2 derrotas. E no Sub-17, o Sport Adivinha também perdeu. O Leão foi superado em casa pelo Grêmio por 3-1. O gol do Sport foi marcado pelo ilustre Estevanato, de pênalti. O Sport agora é o lanterna do Grupo A com 2 derrotas. E de olho na sequência da temporada, o Sport apresentou alguns reforços para o Campeonato Brasileiro. Na última sexta-feira, dia 9, o Leão apresentou à torcida o volante Márcio Araújo, contratação aí bem criticada pelas redes sociais, ex-CSA, e o lateral esquerdo Júnior Tavares, que estava no futebol de Portugal. Márcio assinou com o Sport até o meio do ano que vem e Júnior fica por empréstimo junto ao São Paulo até o fim do Brasileirão. Além deles, o atacante Micael, que estava no Confiança, foi reintegrado ao elenco de Jair Ventura. Sport quita débito com Oleiros de Portugal e evita punição da FIFA. Em razão do mecanismo de solidariedade dos clubes formadores, o clube português demandou do Leão $42 mil, cerca de R$236 mil, pela contratação de Diego Filipe, em 2018, jogador sub-23. O Sport quitou o débito via FIFA e evitou a punição da entidade internacional, que iria vigorar a partir do dia 13 de outubro, terça-feira. É isso, torcedor, tá aí as últimas do Leão. E agora é hora de mandarmos aí nossos abraços, os abraços dos esportistas, como a gente vem fazendo nas últimas edições. Bom, torcedor, eu vou começar aqui, vou mandar um abraço aqui pra minha família aqui, mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, meu pai que assistiu o jogo de hoje inteiro do Botafogo aqui comigo, dividiu aqui o sofrimento, apesar de ser tricolor, mas dividiu aqui o meu sofrimento comigo, dessa derrota. Mandar um abraço também para o Guilherme de Aquino, perfil aí no Twitter, bastante conhecido, passou a seguir aí o perfil do Esportistas, muito obrigado aí ao prestígio ao nosso Guilherme de Aquino. E também mandar um abraço aí para os consulados aqui pelo Brasil que estão acompanhando o esporte, né? Consulado aí de Brasília, pessoal de Brasília, consulado de Petrolina, consulado de Campinas, no interior de São Paulo. Um abraço aí para vocês, consulado de São Paulo. Um abraço aí, galera rubro-negra que está acompanhando o Leão pelos 4 cantos deste país. Abraço. Também queria mandar um abraço aqui para um amigo aí de Gravatá, ouvinte, já participou aqui com a gente, ouvinte de primeira hora, o João Batista. O cara é um almanaque aí do mundo esportivo. Um grande abraço aí, João. Abraço também para Davi Albuquerque, doutor Davi Albuquerque, autoridade aí de Gravatá. Também ouvinte nosso aí de primeira hora, ele e Camila, também são proprietários do Bar do Canto. É um bar que dificílimo acesso, só 2 ou 3 têm acesso a esse bar. Um grande abraço aí para
esse casal querido. Queria mandar um abraço também aí pra... Hoje eu tô feito maguila, mandando um abraço pra todo mundo. Pode mandar. Mandar um abraço aqui também pra galera aí que faz parte do grupo aí. Eu mandei um abraço aí para o grupo, agora eu vou mandar um abraço individualmente pra Elissa, Ivan, Malheiros, Rodrigo Peixe. Se eu chamar só de Rodrigo, ninguém vai reconhecer. Lucas Holanda, nosso amigo Nederland. Mário Dourado, um grande abraço. Mário, professor Aníbal, grande professor Aníbal. Professor Aníbal, um abraço, professor. Um abraço. Tá em Lisboa, cônsul do esporte em Lisboa. Pois é, cônsul do esporte em Lisboa. Beleza, um abraço, Aníbal. Um abraço pra rapaziada aí. Pra rapaziada e pra moçada. Um grande abraço aí. Valeu, galera. É isso, torcedor. Com abraços mandados aí, sintam-se todos abraçados. Estamos encerrando aí essa edição 20 do Rádio Esportistas. Antes de encerrar, quero fazer aqui um agradecimento a todo mundo aí que está ouvindo nosso programa. A última edição do Rádio Esportistas bateu recorde de audiência. Recorde de audiência, Arthur. Comemorado, inclusive, por nós, né? E que seja o primeiro de vários recordes que a gente vai bater, né? Não tenho dúvida. A gente vai crescer aí, o esporte vai ajudar a gente a crescer também no campeonato. Pô, foi muito legal. Eu não esperava que a gente chegasse onde a gente chegou tão cedo. Enfim, temos um caminho longo aí pela frente. A gente vai falando do esporte aí com o coração. Nós somos torcedores aqui, fazemos aqui esse apanhado aí de informação que a gente acha que é importante pautar certos assuntos. A gente acha que é importante ter uma tribuna em que o torcedor fale. Com certeza. Estamos tentando aí, estamos construindo esse espaço. A gente sabe que tem muito caminho pela frente. Enfim, a caminhada é muito longa, mas tem sido um prazer, tem sido uma diversão compartilhar esse espaço aqui com você, Gustavo, que é o cérebro por trás disso tudo aqui, é o fundador aqui do Esportices, do Rádio Esportices. E nossa amiga Raquel também, que em breve vai voltar aqui. Raquel, o gigante do vídeo aí, da comunicação também. Enfim, é isso, a gente vai seguindo aí, o caminho é longo. Pois é, e isso só dá mais responsabilidade pra gente, né? Pra gente levar aí um conteúdo sério aí pra torcida, conteúdo de qualidade que a gente tá sentindo que o torcedor precisava. E com certeza, muito do crescimento aí do Rádio Esportistas podem acreditar, viu, ouvinte? Tá aí no Arthur, que sempre com esses comentários embasados aí, com essa visão de torcedor, mas acima de tudo uma visão muito centrada das coisas. Com certeza o programa subiu muito de qualidade. E nossos programas estão indo agora, vão ficar todos, viu, torcedor? Não se preocupe mais, a gente vai ter toda a cartela de programas de Rádio Esportistas nas plataformas de streaming. Então é isso, gente. Um abraço aí pra todo mundo. Esperamos que o próximo Rádio Esportistas seja um rádio falando de bons resultados, porque essa semana, infelizmente, não deu. Arthur, um abraço. Abraço, Gustavo. Obrigado aí pelos elogios. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Abraço, torcida. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. E se você tem algum amigo que não conhece o nosso projeto, apresente para ele, tá? Vamos expandir aí esse projeto que é feito da torcida para a torcida rubro-negra, tá bom? Então é isso, galera. Tá terminando mais um Rádio Esportistas. A gente agradece demais a sua companhia, sua audiência e o seu carinho, a sua confiança com a gente, tá bom? Vamos nos despedindo, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Pelo esporte tudo, torcedor e torcedora rubro-negra, se cuidem, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.